Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos as histórias e os mistérios da Bíblia. Hoje vamos falar sobre os 10 seres mais misteriosos da Bíblia, que despertam a curiosidade e a imaginação de muitos leitores. Quem são eles? O que fazem? O que representam? Vamos descobrir juntos neste vídeo. Mas antes de começarmos, gostaria de agradecer a sua presença em nosso canal. Quero pedir a você que, se gostar do vídeo, que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E também compartilhe este vídeo com os seus amigos, para que eles também possam aprender mais sobre este tema incrível. Vamos em frente? O primeiro ser misterioso da nossa lista é o grupo dos 24 anciãos. Eles são mencionados no livro do Apocalipse, que narra a visão do apóstolo João sobre o fim dos tempos. João vê o trono de Deus no céu, rodeado por 4 criaturas vivas e 24 tronos menores, onde estão sentados 24 anciãos. Eles estão vestidos de branco e usam coroas de ouro. Eles se prostram diante de Deus e declaram sua glória, honra e poder. Eles também entregam suas coroas a Deus e tocam harpas e taças de incenso. Mas quem são esses 24 anciãos? A Bíblia não revela suas identidades, mas existem algumas teorias. Alguns acreditam que eles sejam representantes da igreja, que foi arrebatada antes da tribulação. Outros acreditam que eles sejam seres angelicais, que fazem parte do conselho celestial de Deus. E há ainda quem pense que eles sejam os patriarcas e os profetas do Antigo Testamento, que testemunharam a história da salvação. O segundo ser misterioso da nossa lista é o profeta Ezequiel. Ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que viveu no exílio na Babilônia. Ele recebeu várias visões de Deus, que o chamou para alertar o povo de Israel sobre o seu pecado e o seu castigo. Uma das visões mais impressionantes que Ezequiel teve foi a do trono de Deus em movimento. Ele viu o céu se abrir e uma tempestade de fogo e relâmpagos se aproximar. Ele viu 4 figuras angelicais, chamadas de querubins, que tinham 4 rostos, 4 asas e pés de boi. Eles se moviam em sincronia com 4 rodas, chamadas de ofanins, que tinham olhos por toda parte. Eles eram guiados pelo Espírito de Deus, que estava presente na visão. E acima deles havia uma plataforma de cristal, onde estava o trono de Deus. E sobre o trono havia uma figura semelhante a um homem, que brilhava como metal incandescente. Ezequiel ficou atônito com a visão e caiu com o rosto no chão. Ele percebeu que estava diante da glória de Deus, que é onipotente, onisciente e onipresente. Ele também entendeu que Deus não estava limitado ao Templo de Jerusalém, mas que podia se manifestar em qualquer lugar e a qualquer momento. Essa visão foi uma forma de Deus mostrar a Ezequiel que ele estava no controle da história e que ele tinha um plano para o seu povo. O terceiro ser misterioso da nossa lista é o Bimot. Ele é uma criatura mencionada no livro de Jó, que é um dos livros mais antigos e profundos da Bíblia. O livro conta a história de Jó, um homem justo e rico, que foi provado por Satanás com a permissão de Deus. Jó perdeu tudo o que tinha, seus filhos, seus bens, sua saúde. Ele ficou coberto de feridas e sentado no lixo. Ele se perguntava por que Deus permitia tanto sofrimento na sua vida, se ele não tinha feito nada de errado. Ele questionava a justiça e a bondade de Deus. Ele recebeu a visita de 3 amigos que tentaram consolá-lo, mas acabaram acusando-o de ter pecado e merecido o seu castigo. Jó se defendeu das acusações e clamou por uma resposta de Deus. E Deus finalmente respondeu a Jó, mas não da forma que ele esperava. Deus não explicou o motivo do seu sofrimento, mas o confrontou com a sua soberania e sabedoria. Deus fez uma série de perguntas a Jó, que mostravam o seu poder e conhecimento sobre a criação. Uma dessas perguntas foi sobre o Bimô, uma criatura que Deus descreveu como a primeira das obras de Deus. O Bimô era uma criatura enorme e tinha um umbigo,
o que indica que não era um animal que põe ovos. Ele era herbívoro, comia grama como um boi, e seu poder estava nos músculos do estômago. Ele tinha uma cauda que se movia como um cedro e ossos como tubos de bronze. Ele era indomável e inabalável. Nenhum homem podia enfrentá-lo ou capturá-lo. Mas quem era o Behemoth? A Bíblia não diz claramente, mas os historiadores têm debatido sua identidade. Alguns acreditam que o Behemoth se refere a um hipopótamo, um animal que se encaixa em algumas das características descritas por Deus. Outros acreditam que o Behemoth se refere a um elefante, outro animal que também se encaixa em algumas das características descritas por Deus. E há ainda quem pense que o Behemoth se refere a um animal extinto, como um dinossauro ou um mamute. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. O quarto ser misterioso da nossa lista é o Leviatã. Ele é outra criatura mencionada no livro de Jó, que Deus usou para mostrar a Jó sua impotência diante de sua criação. O Leviatã é descrito como um crocodilo poderoso, que tem escamas, dentes, mandíbulas, narinas, olhos e boca que soltam fogo e fumaça. Ele vive nas águas profundas e faz espuma na superfície. Ele é tão feroz e forte que nenhum homem pode dominá-lo ou feri-lo. Ele é o rei de todos os filhos da soberba. Deus pergunta a Jó se ele pode pescar o Leviatã com um anzol ou uma corda, ou se ele pode fazer um acordo com ele ou domesticá-lo. Deus mostra a Jó que ele é o único que pode controlar o Leviatã, pois ele o criou e o sustenta. Deus usa o relato do Leviatã para mostrar a Jó que ele é incomparável e inquestionável e que ele tem um propósito para tudo o que faz. Jó reconhece a sua ignorância e se arrepende do seu questionamento. Ele aceita a vontade de Deus e confia na sua bondade. Deus restaura a Jó tudo o que ele havia perdido e o abençoa ainda mais. Este ser particularmente desperta bastante curiosidade dos estudiosos. O quinto ser misterioso da nossa lista é Melquisedeque. Ele é um personagem mencionado na Bíblia, cujo sacerdócio é comparado ao de Jesus. Melquisedeque aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, quando Abraão volta de uma batalha contra 4 reis que haviam saqueado Sodoma e levado seu sobrinho Ló como prisioneiro. Abraão resgata Ló e seus bens, e no caminho de volta ele encontra Melquisedeque, que é descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoa Abraão e lhe oferece pão e vinho. Abraão reconhece a autoridade de Melquisedeque e lhe dá o dízimo de tudo o que havia conquistado. Melquisedeque desaparece da narrativa e não se sabe mais nada sobre ele. Mas ele é mencionado novamente no livro de Salmos, onde o salmista profetiza que o Messias seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E no Novo Testamento, o livro de Hebreus faz comparações entre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus. O livro de Hebreus explica que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Arão, que era o sacerdote da lei mosaica. O sacerdócio de Arão era temporário e imperfeito, pois dependia de sacrifícios de animais que não podiam remover o pecado. O sacerdócio de Melquisedeque é eterno e perfeito, pois depende do sacrifício de Jesus, que é o Filho de Deus e o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O livro de Hebreus descreve Melquisedeque como rei da justiça e rei da paz, sem pai, mãe ou genealogia, sem início ou fim de vida, semelhante ao Filho de Deus. Essas características fazem de Melquisedeque um tipo ou uma figura de Jesus, que é o verdadeiro rei da justiça e da paz, que é o Filho de Deus e o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quem era Melquisedeque? Alguns acreditam que ele fosse um homem real, que viveu na época de Abraão e que foi escolhido por Deus para ser um sacerdote especial. Outros acreditam que ele fosse uma manifestação de Jesus, que apareceu a Abraão antes de sua encarnação. E há ainda quem pense que ele fosse um anjo, que servia como um mensageiro de Deus.
O sexto ser misterioso da nossa lista é o anjo da morte. Ele é referido como o destruidor dos primogênitos no Egito, sendo descrito como um ser celestial enviado por Deus para trazer julgamento aos pecadores. O anjo da morte aparece no livro de Êxodo, que conta a história da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Deus enviou Moisés para confrontar o faraó e exigir que ele deixasse o povo de Israel sair do Egito. Mas o faraó endureceu o seu coração e recusou a obedecer a Deus. Então, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, cada uma mais terrível que a outra, para mostrar o seu poder e a sua ira contra a idolatria e a opressão do faraó. A 10ª e última praga foi a morte dos primogênitos de todos os egípcios, desde o filho do faraó até o filho do escravo, e até dos animais. Deus ordenou que o povo de Israel sacrificasse um cordeiro e passasse o seu sangue nas portas das suas casas. Assim, quando o anjo da morte passasse pela terra do Egito, ele pouparia as casas dos israelitas e mataria apenas os primogênitos dos egípcios. Essa noite ficou conhecida como a Páscoa, que significa passagem, pois foi o dia em que Deus libertou o seu povo da escravidão e da morte. Mas quem era o anjo da morte? A Bíblia não dá muitos detalhes sobre ele, mas existem algumas teorias. Alguns acreditam que ele fosse um anjo específico, que tinha a missão de executar o julgamento de Deus. Outros acreditam que ele fosse um grupo de anjos que agiam em conjunto para cumprir a vontade de Deus. E há ainda quem pense que ele fosse o próprio Deus, que se manifestou de forma sobrenatural para castigar os egípcios. O 7º ser misterioso da nossa lista é Lúcifer. Ele foi o anjo mais belo e poderoso criado por Deus, que se rebelou contra ele e estabeleceu um reino próprio em oposição ao reino de Deus. Lúcifer cometeu o pecado original de orgulho no céu. Ele não aceitou a autoridade e a soberania de Deus e quis ser igual a ele. Eliminou a lealdade de 1/3 dos anjos, que o seguiram na sua rebelião. Ele foi expulso do céu por Deus e se transformou em Satanás, que significa adversário. Ele se tornou o inimigo de Deus e dos homens, o pai da mentira e do pecado, o príncipe das trevas e do mal. Ele tentou Adão e Eva no jardim do Éden e os levou a desobedecer a Deus e a perder a comunhão com ele. Ele continua tentando e acusando os homens e os engana com suas falsas promessas e seus falsos deuses. Ele sabe que seu destino é o lago de fogo, onde será lançado no fim dos tempos, junto com seus anjos e todos os que o seguirem. Mas ele quer arrastar o maior número possível de almas para a perdição eterna. Ele é o maior inimigo da humanidade e devemos resistir a ele com a fé e a oração. O 8º ser misterioso da nossa lista é o Anticristo. Ele é o homem que surgirá no fim dos tempos, que se oporá a Cristo e à sua igreja e que enganará o mundo com seus sinais e prodígios. O Anticristo é mencionado no livro do Apocalipse, onde ele é chamado de a besta que sai do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que recebe o poder, o trono e a autoridade do dragão, que é Satanás. Ele também é mencionado nas cartas de João, onde ele é chamado de o Anticristo, que é aquele que nega o Pai e o Filho, e que é o espírito do erro. Ele também é mencionado na 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele é chamado de o homem da iniquidade, que se assenta no templo de Deus como se fosse Deus, e que se opõe a tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. O Anticristo será o líder de um império mundial, que perseguirá e matará os cristãos, e que exigirá a adoração de todos os habitantes da terra. Ele fará uma aliança com Israel, mas depois a quebrará e profanará o templo de Deus. Ele será apoiado pelo falso profeta, que é outra besta que sai da terra, que fará com que todos recebam a marca da besta, que é o número 666, na mão direita ou na testa, para poderem comprar ou vender. O Anticristo será o maior inimigo de Cristo e da sua igreja, e devemos estar atentos aos seus enganos e às suas mentiras.
O nono ser misterioso da nossa lista é o Asmodeu. Ele é o demônio da luxúria, que provoca a lascívia e a infidelidade nos homens e nas mulheres. O Asmodeu é mencionado no livro de Tobias, que é um dos livros deuterocanônicos, que fazem parte da Bíblia católica, mas não da Bíblia protestante. Ele é o demônio que matou os 7 maridos de Sara, a filha de Raguel, na noite de núpcias, pois ele a desejava para si. Ele também é o demônio que tentou a rainha Ester, a esposa do rei Assuero, a se entregar a ele, mas ela resistiu com a ajuda de Deus. Então, Rafael foi enviado para curar os dois. A Tobit, para tirar as escamas das manchas brancas de seus olhos, a fim de que pudesse enxergar com seus olhos a luz de Deus. E a Sara, filha de Raguel, para dá-la como esposa a Tobias, filho de Tobit, e prender Asmodeu, o demônio malvado. Tobias 3:17. Esse versículo mostra que Deus enviou o arcanjo Rafael para ajudar Tobias, filho de Tobit, a se casar com Sara, filha de Raguel, e a libertá-la do poder de Asmodeu. Este ser é inclusive retratado em alguns filmes e jogos. Ele é o demônio que foi expulso por Tobias, o filho de Tobit, com a ajuda do arcanjo Rafael. Tobias usou o coração, o fígado e o fel do peixe que ele havia capturado no rio Tigre e queimou-os sobre as brasas. O cheiro afugentou o Asmodeu, que fugiu para as regiões superiores do Egito, onde o arcanjo Rafael o prendeu. O Asmodeu é considerado o rei dos demônios, o príncipe da luxúria, o inimigo do matrimônio e o sedutor das almas. Ele é invocado pelos ocultistas como um mestre da magia e um doador de riquezas. Mas quem é o Asmodeu? Alguns acreditam que ele seja um anjo caído, que se rebelou contra Deus por causa do seu orgulho e da sua cobiça. Outros acreditam que ele seja uma manifestação de Satanás, que tem o nome de Asmodeu, que significa destruidor, para mostrar a sua maldade e a sua violência. E há ainda quem pense que ele seja um demônio e uma manifestação de Satanás, que se alternam no papel de tentador e destruidor dos homens. O que você acha dele? Deixe sua opinião nos comentários. O 10º e último ser misterioso da nossa lista é o querubim. Ele é um dos tipos de anjos da Bíblia, que tem o papel de proteger e adorar a Deus. O querubim aparece em vários livros da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele é mencionado no livro de Gênesis, onde ele é colocado por Deus na entrada do Jardim do Éden, com uma espada flamejante, para impedir que Adão e Eva voltassem a comer da árvore da vida, depois de terem pecado. Ele também é mencionado no livro de Êxodo, onde ele é esculpido em ouro sobre a tampa da Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Ele formava com suas asas um propiciatório, que era o lugar onde Deus se manifestava a Moisés e ao povo de Israel. Ele também é mencionado no livro de Ezequiel, onde ele é visto na visão do trono de Deus em movimento, junto com as rodas e os ofanins. Ele tinha 4 rostos, de homem, de leão, de boi e de águia, e 4 asas, com mãos humanas debaixo delas. Ele se movia com rapidez e brilho, e tinha olhos por todo o corpo. Ele também é mencionado no livro do Apocalipse, onde ele é um dos 4 seres viventes que estão ao redor do trono de Deus e que clamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O querubim é considerado o anjo mais próximo de Deus, o anjo da guarda do paraíso, o anjo da glória e o anjo da sabedoria. Ele é invocado pelos cristãos como um protetor e um louvador de Deus. Mas quem é o querubim? Alguns acreditam que ele seja um anjo criado por Deus, que tem uma forma e uma função específica entre os anjos. Outros acreditam que ele seja uma manifestação da glória de Deus, que tem o nome de querubim, que significa cheio de conhecimento, para mostrar a sua santidade e a sua majestade. E há ainda quem pense que ele seja um anjo e uma manifestação da glória de Deus, que se harmonizam no papel de proteger e adorar a Deus. Incrível, não? Bem, chegamos ao fim deste vídeo sobre os 10 seres mais misteriosos da Bíblia.
Espero que você tenha aprendido algo novo e interessante com este conteúdo. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua companhia. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre os segredos e os mistérios da Bíblia, e também sobre a fé e a esperança que temos em Deus. Nós queremos compartilhar com você as boas novas do Evangelho e te ajudar a conhecer mais a Deus e a sua vontade para a sua vida. Antes de encerrar, eu quero deixar uma mensagem de Deus para você que está nos assistindo. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior prova de amor que Deus nos deu, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia, vencendo a morte e o diabo. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se você crer em Jesus e confessá-lo como o seu Senhor e Salvador, você terá a salvação e a vida eterna. Você terá a paz e a alegria que só Deus pode te dar. Você terá o perdão e a graça que só Deus pode te oferecer. Você terá o amor e a comunhão que só Deus pode te proporcionar. Você terá o propósito e o plano que só Deus pode te revelar. Você terá o amigo e o protetor que só Deus pode ser. Você terá o Pai e o Rei que só Deus é. Por isso eu te convido a abrir o seu coração para Jesus e a receber o seu amor e a sua salvação. Ele está batendo à porta do seu coração e quer entrar e fazer morada em você. Ele quer te dar uma nova vida, uma nova esperança, uma nova história. Ele quer te fazer um filho de Deus, um cidadão do céu, um herdeiro da glória. Ele quer te fazer feliz, abençoado, vitorioso. Ele quer te fazer seu. Você aceita esse convite? Se você aceita, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que tu és o Filho de Deus que morreste na cruz pelos meus pecados e que ressuscitaste ao terceiro dia. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador e te entrego a minha vida. Eu te peço que me laves com o teu sangue e me enchas com o teu Espírito. Eu te peço que me guies com a tua palavra e me guardes com o teu poder. Eu te peço que me abençoes com a tua graça e me alegres com a tua presença. Eu te agradeço por me amares e por me salvares. Eu te louvo pelo teu nome e pela tua obra. Amém. Se você fez essa oração, eu quero te parabenizar pela sua decisão. Saiba que ao fazer isso, você deu um novo passo em sua jornada espiritual, sendo agora parte da família de Deus. Como resultado, você renasceu espiritualmente e agora é reconhecido como um filho de Deus, com Ele como seu Pai. Isso marca o início de uma nova vida e um novo propósito para você. Com Jesus ao seu lado, você encontra uma nova esperança e uma nova fonte de alegria. Que Deus continue a abençoá-lo, protegê-lo, iluminá-lo e conceder-lhe paz. Um caloroso abraço e até a próxima vez,